para ele esse tema aí, porque esse tema ele não se encerra na nossa vida não, amém? Esse tema aí ele é perpétuo, né? Se ele se encerrar aí fica ruim para nós. Uma aguinha, obrigado, Fabi. Persistindo na fé, né? Nós falamos bastante da palavra aqui, né? Sobre persistir na fé no domingo. E muito do persistir na fé, ele depende unicamente, exclusivamente de alguém que não é nós mesmos, mas o Espírito Santo. E ele tem que andar conosco, senão a gente não persiste na fé, né? E é difícil você às vezes querer entender algumas coisas, mas é ele que te dá força todo dia para você continuar na sua caminhada com Deus, né? E persistir na fé é poder acordar e continuar vendo e fazendo aquilo que hoje você mais ama, que é estar na presença de Deus, né? Quando você parar de persistir na fé, a primeira coisa é se afastar de Deus. A primeira coisa é deixar Deus de lado e fazer aquilo que dá vontade no seu coração, e aí você vai fazer aquilo que dá vontade, e aí é você e você mesmo, né? Mas você não vai estar fazendo a vontade de Deus, né? E esse tema aqui ele é muito rico. Pena que o pastor Jair pregou ele na duas quinta-feiras atrás, né, pastor Jair? Você vai pregar agora na próxima vez, pastor Ale? Na última, deixa ele para a última, né? E ele atrapalhou nós, né, pastora? Ele não soube fazer os cortes, né? Ele pregou tudo, brincadeira. A palavra de Deus diz que a palavra dele se renova todos os dias. E essa é a minha alegria, pastor. Senão, né? Se renova todos os dias. E isso é lindo, né? A palavra de Deus se renovando nas nossas vidas. E cada ministro que vem aqui, que prega uma palavra, cada mensagem que alguém coloca no grupo lá, de ânimo, de força, de coragem, ele está falando para o seu irmão: persista, continue, não pare. Não pare por quê, Douglas? Não pare porque eu tenho algumas coisas para me conquistar aqui na terra? Isso aí é de menos, irmão. Essas coisas aqui da terra aqui, elas é bem... Não estou ligando muito para essas coisas, mas embora a gente tem que ter, né, eu já vi algumas palavras, a gente tem que ter ambição, e é bom ter ambição santa, né? Isso é bom, mas assim, esse persistir aqui, ele vai um pouco além de tudo que às vezes a gente está aqui tentando conquistar, e querendo fazer, e querendo não sei o que, e fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Esse persistir aqui é persistir na fé em Deus, para você chegar no dia e ganhar a tua coroa, e ganhar o seu galardão, e ganhar um lugarzinho no céu. Esse é o persistir na fé, né? Muita gente às vezes persiste na fé porque quer ganhar alguma coisa, aí começa a persistir, e aí quando ganha, aí agora eu vou pagar a minha promessa, persisti tanto e venci, benção. Nós é um pouco diferente, nós persiste na fé, agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem preparado para nós, né? Então nós sabemos que tem algo importante para Ele, preparado por Ele, esperando nós, mas nós aqui na terra temos que persistir na palavra dEle para chegar no grande dia e a porta lá estar aberta para a gente poder entrar e falar assim: eu venci, eu cheguei até aqui. Eu tive pessoas do meu lado que me influenciaram a vencer e eu entrar nesse caminho e chegar até aqui no céu, né? E o céu, ele não é uma mentira, o céu, ele é uma verdade. Jesus estava no céu, e Jesus, vendo a dificuldade de nós aqui na terra, ele desceu, ele mostrou como que fazia, ele reconquistou, ele nos resgatou e nos colocou num caminho de volta para o céu. Ele falou: o caminho é esse aqui, Douglas. Pastor Jair, o caminho é esse aqui. Cláudio, o caminho é esse aqui. Então a gente já não pode mais falar que a gente não sabe qual é o caminho, porque o caminho já nos está esclarecido, né? Jesus pagou o preço, morreu na cruz, mas não era para que
eu tivesse uma cama boa, tivesse um sofá bom, se eu tivesse uma casa legal, que eu tivesse piscina. Não foi por isso que Jesus pagou um preço. Ele pagou um preço para que nós pudéssemos voltar à nossa consciência e achar o caminho de volta para a casa do Pai, né? Se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o amor de Deus, não tinha sentido a nossa vida. Literalmente não tinha sentido. Nós vemos um mundo apertado, sofrido, um mundo que às vezes as pessoas têm tudo e não têm nada. Por quê? Porque elas não têm um sentido na vida. Então você tem dinheiro, você tem casa boa, você tem carro bom, tem tudo, mas você não tem a alegria do Espírito dentro de você. E quando você não tem essa alegria do Espírito, muitas das vezes você desfalece. E aí você perde a vontade de viver. E aí você perde a vontade de voltar para a casa do Pai. E aí você se perdeu num caminho que Jesus pagou por você. Então não desista, né? De continuar firme na fé, de perseverar, de falar assim: Pai, eu quero voltar. Pai, eu quero te dar um abraço. Pai, eu quero estar aí no céu contigo. Pai, me ajuda eu vencer essa terra. Me ajuda eu vencer as minhas dificuldades aqui. Me ajuda a achar aqui o equilíbrio para que eu possa voltar. Amém? A palavra de Deus nos ensina que, vamos lá para o tema: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Coríntios 1, 15, 40, 58. Amém? Então ali Paulo, ele é um homem de uma sabedoria tremenda. Ele passou pelas aflições e ele conseguiu alcançar a coroa dele. Mas vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Pai, por este dia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E eu tenho plena certeza, Pai, que o Senhor não vai largar das nossas mãos, Pai, porque o Senhor conta, Pai, o Senhor conosco, Pai, no grande dia, Pai. O Senhor tem preparado, Pai, o Senhor uma morada, Pai, o Senhor para nós, Pai. E o Senhor tem nos dado o caminho de volta, Pai. E eu sou grato, Pai, o Senhor, pela minha vida, pela minha família, Pai, pelos meus amigos, Pai, o Senhor, que estão aqui hoje, Pai. Ô Senhor, que eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, a vida deles, Pai. Ô Senhor, que o Senhor dê a eles, Pai, ô Senhor, o entendimento, Pai, ô Senhor, que não é, Pai, ô Senhor, possível desistir, Pai, mas que eles venham continuar, Pai, nesta fé, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, ô Senhor, ela penetre, Pai, ô Senhor, nos nossos corações, Pai, ô Senhor, e que ela divida, Pai, ô Senhor, ossos e medulas, Pai, ô Senhor, e que ela nos esclareça, Pai, todos os dias, Pai, o que é certo, Pai, o que é agradável, Pai, ô Senhor, o que é puro, Pai, e nos afaste, Pai, ô Senhor, de tudo aquilo, Pai, ô Senhor, que não nos traz, Pai, ô Senhor, a plena, Pai, que é estar perto de Ti, Pai. Então nesta hora, Pai, ô Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor ministre, Pai, ô Senhor, a Tua palavra, Pai, em nosso coração, Pai, e que nós venhamos sair deste lugar, Pai, melhores do que chegamos, Pai, ô Senhor, com a certeza, Pai, que a Tua volta, Pai, ô Senhor, estima, Pai, ô Senhor, e nós queremos, Pai, ô Senhor, fazer parte, Pai, ô Senhor, deste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é bom, né? Eu vou pedir pro Júnior ir abrindo em algumas passagens para a gente começar a entender. Mas antes disso, eu quero ler uma palavra aqui que eu peguei, né, para a gente saber também o que é, né, esse persistir, né, porque às vezes a gente fala muito, né, algumas palavras e a gente não sabe nem o que a gente está falando, né, o dicionário ele é gigante, e aí você fala, vai, e você fica pensando, mas que palavra é essa, né, e persistência é qualidade de persistente, constância, então a gente tem que ter uma qualidade na nossa persistência, né? Não posso ser um persistente assim, sem qualidade. Eu tenho que estar envolvido nisso daí. Eu tenho que fazer
essa minha persistência de voltar para o céu com qualidade, né? Com maneira certa, né? E existe qualidades boas em tudo que nós formos fazer, né? De repente eu vou fazer um serviço, eu tenho vários profissionais que fazem a mesma coisa, mas alguns fazem com a qualidade de excelência e outros fazem de qualquer maneira. E aí, de qualquer maneira, para Deus não serve. Tem que ser com qualidade de excelência, tem que ser perfeito, né? Então, para a gente persistir, a gente tem que ter constância, e a constância nos faz também ser habilidosos, né? O Arthurzinho aqui, ele toca um violão, né? Mas ele sempre está tocando. Então é persistente, e aí vai melhorando. E nós, como os crentes, nós temos que ser persistentes para a gente conseguir o que a gente tanto almeja. A gente tem que persistir na palavra de Deus, para que Ele nos fortaleça e a gente consiga voltar para o céu. E muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente começa uma coisa e para, porque não consegue persistir, porque persistir também existe esforço, né? Se não tiver um esforço, eu não consigo almejar aquilo que eu desejei. E aqui nós estamos falando de voltar para casa, né? De voltar para o céu, de estar lá com Jesus. E eu preciso persistir. Vai vir desânimo. Ah, desânimo pode? Pode vir, pode. E vem. Pode vir dificuldade? Vem. Mas se você estiver constante na sua fé, você vai vencer o desânimo. Tem dia que você não quer vir para a igreja. A gente falava aqui, né? Tem dia que você não quer vir. Mas quando você vem, você ouve uma palavra, você canta um louvor. E aí isso muda o ambiente dentro de você. Muda, porque a palavra de Deus, ela renova. Ela traz ânimo, ela traz força, ela traz vigor. Então, quando vier o desânimo, aí você persista em estar aqui. Aí você fala, hoje eu estou desanimado, mas eu vou. Nós fomos na célula, né? E na célula, alguns compartilharam, né? E um deles foi, eu não queria ir para o culto. Domingo, eu não queria ir, eu não queria. Eu já tinha resolvido a minha vida que eu não queria ir para o culto, no compartilhar lá. E aí eu falei, rapaz, mas não queria ir para o culto. Não, eu não queria ir para o culto, beleza. Mas quando eu cheguei lá, eu fui renovado. Quando eu cheguei no culto, eu senti uma presença de Deus tão grande assim, Deus falando comigo, e falou aquilo que eu precisava ouvir. E eu falei, esse é o meu Deus. Persistência em vir, não é porque eu não estou cansado, às vezes eu tinha cansado do serviço também, né? Que é natural chegar cansado, a gente trabalha no sol desse aí, né? Céu aberto, cansa. É a mesma coisa de ficar o dia inteiro na praia lá, sentado na areia. Dá uma canseira, né? Você só quer dormir. Mas aí você fala assim, não, eu vou para o culto que eu preciso renovar minhas esperanças. E quando você chega aqui, louvorzinho de 1990, já dá um... né, pastor? Já dá uma vida em nós já, né? E aí Deus fala assim, glória a Deus. Aí Deus fala assim, ó meus filhinhos lá, já está carregando a bateria. Já está ficando firminho de novo. E ele fala assim, eu tenho certeza que eles vão persistir mais um pouco. Eles vão adiante. E logo, logo eles vão alcançar aquilo que eles têm esperado, né? E a gente tem que ter isso aqui na nossa mente, sempre. Esse mundo é passageiro. Esse mundo, ele passa muito rápido. É rápido demais, né? Quando você olha, você tinha 7 anos, daqui a pouco você já tem 40, daqui a pouco você tem 60, daqui a pouco você tem 80, e aí acabou. Alguns um pouquinho mais, mas 80 aí, 75 tá de bom tamanho. Se passar um pouquinho ali, chegar no 80, também tá bacana, porque depois começa a dar trabalho, né? Mas esse é o propósito de Deus para a gente aqui na terra. Nos deu um tempo de perseverança, de constância na presença dele.
E aí você vai continuando, vai lutando, vai indo, vai aparecer dificuldade, vai aparecer desemprego na sua frente, vai aparecer gente querendo te humilhar, te humilhando, às vezes querendo, às vezes te humilhando. Às vezes vai aparecer a sua teimosia e você entrando em caminho errado também, porque o que mais tem é gente teimoso, é o povo teimoso. Mas Deus está dando graça, amém? Então a gente tem que estar ali firme, né? Orar a Deus, falar: Deus, tá difícil, mas se eu ficar longe da tua presença, vai piorar. Então me permanece na tua presença, Senhor. Me dá graça, me dá constância na tua casa, né? Porque fora da casa do Senhor não tem muito, não tem graça. O mundo não tem graça. Foi falado aqui, o que tem no mundo? Se fechar as portas da igreja, nós vamos para onde? Nós não temos para onde ir mais. A gente não se enquadra mais naquele mundo que tem ali fora. Por isso a gente precisa persistir, precisa continuar, né? Pregando a palavra, levando o evangelho, cumprindo a nossa missão, né? Porque a gente tem uma missão, e quando a gente entende a nossa missão, tudo fica mais leve, fica mais tranquilo. Às vezes está pesado porque a gente não entendeu ainda muito bem o que é que Deus tem para nós, né? Aí fica pesado, né? Que a gente também quer fazer, mas não quer fazer, mas daí você fica naquela teimosia ali dentro de si mesmo. Mas quando você entende, a sua persistência já vira só constância. Acaba a persistência e vira constância. E aí é lindo. Constância é lindo. Amém? Vamos lá. Mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu... Ó, isso aqui é interessante, hein? A qualidade do vinho, cujos características de um aroma se mantém por longo tempo, depois de provado, permanece em nossos sentidos. Então, nós somos como um bom vinho, se a gente permanecer na casa do Senhor. E aí o que acontece? Esse aroma, ele permanece dentro de nós, e esse sentido permanece dentro de nós. E a gente não vai ser nem confundido, porque as pessoas vão chegar e falar assim: aquele ali é um homem de Deus, aquilo é uma mulher de Deus, aquilo é uma pessoa que dá bom testemunho, né? Então a gente tem que ter esse aroma dentro da gente, de Cristo. Esse aroma que as pessoas, onde você chegar, logo as pessoas vão te identificar, né? Por quê? Porque Jesus é introduzido dentro de você. Isso é tão bom. Aonde você chegar, você ser a paz, você ser o que não faz a guerra, né? Ser o apaziguador. E não é fácil ser apaziguador, é difícil, né? Que é tanta injustiça, que aí você sabe que você tem que ser o apaziguador, mas é tanta injustiça que você quer cair para outro lado já, né? Você já quer ser o cara que já vai cortar a orelha do soldado já. Mas Deus não chamou a gente para fazer essa parte. Ele chamou a gente para ser constante, trazer paz, longanimidade, trazer paciência aonde a gente chega, né? E as pessoas vão ver que você é diferente. Então persista na fé, porque através da sua vida outros virão. Amém? Virão. Se identifique como filho de Jesus, irmão de Jesus, filho de Deus. Se identifique. Jesus ele foi muito mal visto porque ele falava: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, e isso causou uma ira em muita gente. Então se identifique: eu sou filho de Deus, e ponto. Você é filho de Deus. Você crê nisso aí, que você é filho de Deus? Tem que ter essa convicção: eu sou filho, eu sou filha, eu não sou qualquer um. Você tem uma identidade santa dentro de você. Então se apegue nela. Você é filho, você é filha. Então você não é aquele que não conhece Jesus. Você já aceitou Jesus, já está revestido, né, pelo Espírito. Então você sendo filho, você imita o Pai. E o Pai persistiu. O Pai ele foi até o fim. O Pai não desistiu, né? Ele vendo a nossa dificuldade, ele mandou o Filho para cá, persistindo, porque o projeto de Deus foi lindo e perfeito, e sempre será. Sempre será. Mas o homem corrompeu o projeto. O homem deu uma corrompida.
O homem deu uma estragada no projeto ali. E hoje a gente está tendo a condição de retornar ao projeto original. E o projeto original, ele começa aqui na terra e termina no céu. Termina no céu. E lá não tem fim. Termina, é só o meu vocabulário aqui que eu não achei a palavra. Mas é eterno. Continua lá. Lá é eterno. E lá você não vai ver injustiça. Lá nada vai te desanimar. Lá não vai ter negócio de que, não, eu fui humilhado por um anjo ali. O anjo chegou e chamou minha atenção. Não vai ter isso, gente. Você vai estar todo dia com Deus. Vai ser bênção pura. Não vai ter doença. Aqui aparece uma doença, a gente já desestabiliza. A gente já fica ali meio apavorado ali, né? O que será? Né? Vocês não estavam, né? Eu falei aqui que eu estava no começo aqui, né? Já pedi uma água, né? No domingo, porque aquela tossideira brava, involuntária, né? Falei, rapaz, qualquer coisinha parece que, né? E a gente já fica, Deus, ajuda aí, Deus. Deus, ajuda aí, né? Tira esse negócio de mim aqui, que isso aqui não é meu não, fica tossindo aí involuntariamente. Mas muitas das vezes, pouca coisa nos tira do centro. E a vida desse homem que escreveu essa mensagem, que ficou gravada e até hoje, e ela vai, por longas datas ainda, ser ministrada. É um homem que passou por grandes dificuldades. É um homem que teve que lutar contra ele mesmo para persistir. Um homem que foi levantado por Deus, mas antes de ser levantado por Deus, era um perseguidor. Era alguém que persistia em fazer o mal. Persistia em fazer aquilo que não era vontade de Deus. E de repente ele tem um encontro com Deus. E ele muda a história de uma geração. E chegou até nós. E a palavra diz ali, há 2.000 anos, né? Mais ou menos ele escreveu isso. Aproximadamente uns 2.000 anos, ou um pouquinho menos. Mas ele escreve e deixa isso daí para aquele povo já. Olha a inteligência desse cidadão lá atrás. Falando, povo, vocês têm que persistir. Quanto daqueles povos que ele pregou persistiu e hoje está só aguardando o momento de entrar no céu. E aquela igreja de Coríntios dava trabalho, hein? Não é igual a nossa não, pastor. Nossa é tranquila até, né? Nossa é de boa, mas aquela igreja de Coríntios, quando você começa a ler, é cada confusão. E Paulo está ali falando para eles, vocês persistam. Jesus veio aqui, e eu estou pregando Jesus, e ele tem algo que ele deixou aqui para nós. Ele foi para o Pai, mas ele deixou algo para nós. E ele quer nos levar para lá também. E ele começa a pregar para aquele povo. Fala, se você está em pecado, para com esse negócio aí, irmão. Para com esse pecado. Se você está furtando, para de furtar. Você tem que persistir na fé. Você tem que persistir na palavra de Deus. Você está persistindo em passar a perna no outro. Em destruir casamento. Você está persistindo em tantas coisas erradas. E aí ele prega para aquela igreja. E muitos daqueles realmente se converteram pela palavra do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também, né, com tantas situações, ele conseguiu enxergar aquilo que nós precisamos enxergar todos os dias. A cruz. A gente precisa enxergar a cruz. Todos os dias. E o apóstolo Paulo, em um momento da vida dele, ele enxergou. Foi um clarão na vida dele. Realmente, foi um clarão na vida dele. E esse clarão, na vida desse homem, mudou a história dele. E ele persistiu na fé. E aí, depois que ele entendeu que ele tinha sido convencido pelo Espírito Santo, que tudo que ele fizesse na terra ia ser bom para ele, através da palavra de Deus, ele não largou mais. E ele persistiu. Foi preso, persistiu na cadeia em levar a palavra de Deus. Estava no navio, persistiu com aqueles presos que estavam no navio. A palavra de Deus. E todo lugar que ele estava, ele persistia, e ele era inciso no pensamento dele.
eu vou pregar a palavra porque Jesus tem um plano para mim e eu não quero ficar fora desse plano. E foi isso que ele colocou na mente dele. E eu também não quero ir sozinho, não. Eu vou pregar até... E ele pregou até o último momento, né? O último momento preso, ele estava lá escrevendo uma cartinha. Deixa eu escrever uma cartinha aqui que eu tenho uns meninos que estão lá fora e eles não podem desistir. Porque se eles desistirem, não vão alcançar a coroa da justiça. Eles não vão estar lá no céu. Timóteo, fica firme aí, Timóteo. Não desista. E aí ele vai lá, quando você começa a ler a carta de Tito, é que é complexo, assim, a Bíblia é complexa. Mas quando você começa a ler ali Tito ali, você vê que ele está dando conselho para Tito, porque tinha muitos homens entendidos da palavra que estavam querendo tirar a sabedoria que ele tinha implantado em Tito. Tito, permanece firme aí, rapaz. Cuidado que está cheio de pessoas aí que está falando um punhado de coisa para você que não tem nada a ver com o que Jesus deixou. Então fica firme. Depois é pequenininho Tito, lê ele com calma, pede discernimento para o Espírito, para você ver. Paulo dando uma aula ali para Tito, porque ele sabia que se Tito ficasse ouvindo aqueles homens ali, ele ia se perder. E para a gente persistir na fé, a gente não pode ouvir todo mundo. Vi quem é da fé. A gente vai ouvir quem pode dar conselho. Quem pode falar assim, irmão, tá difícil, tá difícil. Irmão, você perdeu o papagaio, você perdeu o cachorro, né? Que agora é um negócio, né? Você perdeu um parente, você perdeu não sei o quê, mas fica tranquilo que Deus está no controle. Isso aí não é nada. Você já falou com Deus já que você quer ver essa pessoa lá no céu lá, e aí é tranquilo. E persiste, irmão. Quantas pessoas se desviam porque às vezes está ali e de repente perde um ente querido, culpa a Deus. E aí se desvia. Não, persiste, fica firme. Paulo perdeu praticamente, acho que ele perdeu todos os amigos da era, das antigas, né? Deve ter perdido todos. Ele deve ter, acho que tinha bons amigos, mas ele perdeu todos quando ele se converte, porque ele entendeu que o melhor amigo era Jesus. E aí pode ter certeza que aqueles amigos se afastaram dele. Deve ter pensado, Paulo endoidou, Paulo ficou louco, ficou beata. Já viu isso aí? Aquela é beata. Paulo agora pegou um caminho e não tem volta mais. Tem que passar esse cara no psicólogo. Agora para ele tudo é Jesus. Tudo é negócio que vou para o céu. Imagina a vida de Paulo. A chacota que aquele homem passou por ele assumir Jesus Cristo. E hoje? Nós falávamos aqui que a gente não é perseguido, né? A gente está tranquilo para persistir. Quando a gente fala aqui, né, pastor? Vamos botar a administração ali de persistir na fé. E a gente estamos persistindo assim, uma tranquilidade. Né? A gente falava, a gente não afronta ninguém, a gente é tranquilo, né? E isso daí, a gente nem testa muito a nossa fé. A gente está indo de boa. A gente está bem tranquilo. Nós estamos persistindo assim no ponto morto. Tá de boa. Nós estamos indo. Nós não estamos, né? Eu vou persistir igual o apóstolo Paulo. Eu vou botar o dedo na ferida. Mas aí tem um preço. E às vezes a gente não está. Mas se você também achar que não está dando pé, persista na tua vida. Continua firme na caminhada com Cristo. Dê bom testemunho. Não precisa arrumar confusão com todo mundo não, mas dê bom testemunho. Quando alguém precisar de alguma coisa, fala assim, vamos orar aqui, vai. Né, Abraão? Não é assim, Abraão? Vamos orar aqui, ó. Você está no caminho errado. Vamos fazer uma oração aqui. E aí você vai ver que já vai melhorar um pouco. E é assim que funciona. É que às vezes a gente não quer nem fazer a oração. Fala, não, tá ruim lá, mas também a vida que tá levando, eu vou ficar quietinho aqui na minha. Vou persistir na minha fé aqui no ponto morto. Quietinho. Eu e Jesus, Jesus e eu, ó, que lindo. E às vezes não é isso que Jesus quer, né? Jesus quer que a gente não só se converta, mas que a gente leve o nome dele adiante com toda a nossa força. Amém? E aí, eu vou trazer dois exemplos aqui. E um deles é de duas mulheres, né? Na verdade, três, né? Um determinado tempo, Ruth, Noemi e Orfa, as três mulheres, elas tiveram uma grande dificuldade nas suas vidas, né?
um momento de escassez, o marido falou assim, peraí, aqui nessa terra tá meio ruim, vou para uma terra melhor. Minha família não merece sofrer isso aqui não, vou dar um jeito nesse negócio aqui. Pegou a família dele, pegou e foi para os filhos e foi para outra terra. Lá, os filhos deles arrumaram umas minas bonitas, né? Vistosa, casaram, né? E em um determinado tempo, não muito distante, o que acontece? Morre um marido de órfão. Se eu tiver errado aqui, da Noemi. Noemi morre, marido de Noemi. Ele que levou a família para fora e ele falece. E essa mulher ali fica meio entristecida porque o marido faleceu. E aí nós temos outra situação, né? Diz que o raio não cai 2 vezes no lugar só, lá caiu 3. Morreu os 2 filhos. E aí ficou ela com as 2. E às vezes na vida da gente não é fácil não, as coisas, persistir, porque acontece coisa que a gente não está esperando. E o pior é quando você não está esperando. Às vezes você está bem tranquilo, de repente cai um meteoro na sua frente. Rapaz, eu não vi isso aqui cair não, eu não observei. E aí cai aquele problemão na tua frente, aí você não sabe mais o que você faz. E aí você pensa, será que está valendo a pena eu persistir? Está valendo a pena, irmão. Está valendo a pena. E aí o que acontece? As 2 noras, a sogra chega e fala assim, ó, norinhas queridas, o negócio é um seguinte, já morreu os meninos, não tem sentido vocês ficar comigo, vocês ficar aqui comigo para quê? Volta para tuas casas e vai ver tua vida, arruma outra família, vai. E uma, triste talvez, mas ela aceitou o conselho, ela falou assim, tudo bem então, eu vou, e foi. Mas a outra, Ruth, falou o quê? Sogrinha, eu me apeguei tanto em você, mas me apeguei tanto, eu não vou não, vou ficar com você. Se você passar fome, eu vou passar fome, se você beber água, eu vou beber água, se você comer alguma coisa, não vai comer, mas eu vou ficar. E essa mulher, ela virou um exemplo na Bíblia, de persistência. E elas passaram grande dificuldade, né? Quando você lê, você vê que elas passaram escassez, né? Porque se hoje já não é fácil, às vezes, né? Uma mulher viver sozinha ali e bancar tudo que tem que bancar, imagina naquela época. Que as mulheres não eram valorizadas o quanto é hoje, né? Que hoje vocês ganharam moral, hoje vocês estão bem vistas. E vocês são bons no que vocês fazem. Tem cada mulher aí que você fala assim, olha, elas estão dominando o mundo. Elas estão fazendo muito mais, com muito mais excelência do que os homens. Muitas coisas. Os homens estão ficando um pouquinho para trás. Mas essa Ruth, ela era uma mulher, era igual a vocês. Ela era persistente. E ela falou assim, o quê? Eu vou ficar, sogra. E ela ficou. E ela ficou, e ela ficou, e ela ficou. E ela não desistiu. E aí um belo dia, eles foram, tempo de colheita, elas foram para um lugar, né, num sítio vizinho, começou a colher, e colher, não, elas não começaram a colher, elas começaram a observar, porque muitas das vezes a gente tem que observar o terreno, ver como é, e lá tinha um homem chamado Boaz, um homem de poder, um homem de grandes fazendas ali, ele tinha suas plantações, e ele começa a notar, ele ficou sabendo da história dessa mulher, e ele começou a admirar a Ruth, ele começou a admirar pela persistência, pela história, por não abandonar em nenhum momento a sua sogra, né, e continuar firme ali. Ele começa a falar para os homens, ó, a Rutinha, vocês não vão fazer nada de errado com elas, ó o cuidado de Deus, vocês não vão molestar ela, vocês não vão fazer nada de errado com essa mulher, vocês vão respeitar ela, a moral que ela já ganhou, pelo motivo dela ser persistente, a moral que essa mulher ganhou, e ela vai, né? E ele fala para ela, você pode colher as espigas aí, e dar uma ordem, as espigas, pode deixar cair umas espigas aí que elas vão colher. E aí Ruth pega aquelas espigas, leva lá para a sogra dela, mas Ruth persistiu e venceu. Então nós também vamos vencer.
E Boaz representava Deus, representava ali o Salvador para ela, né? E mudou a história daquelas mulheres, mudou a história. Por quê? Porque uma delas persistiu, né? Mesmo a sogra dando bom conselho, se ela vai no primeiro embalo ali e volta para tua casa, ela não tinha uma história, ela não tinha um lugarzinho aqui na palavra de Deus. O pessoal só vê que foi, nunca mais ninguém viu falar. Não sabe se casou de novo, se teve filho, não sabe. Mas Ruth persistiu e ela venceu. E nós também vamos vencer, amém? Se você já chegou na cruz, se você já aceitou Jesus, se você já se batizou, se você está no caminho, persista. Que o nosso Boaz é Jesus Cristo, nós vamos encontrar com Ele. Então não desista, caminhe, força. Se tiver difícil, ora a Deus, pede ajuda. Nem todo dia vai ser fácil, nem todo dia vai ser legal, nem todo dia você vai ter boas notícias, igual ela não teve boas notícias, né? Mas ela persistiu, e a nossa persistência nos faz vencer, né? Então vença. Abre para mim, fazendo um favor, em Tiago 1,14, vamos ler só um pedacinho. Ao contrário de cada um, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vamos um pouquinho. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então nós pode parar um pouquinho. Então nós vemos aqui que para nós persistir, nós não podemos se apegar nos pecados do mundo, porque o pecado do mundo gera morte, e a morte, ela não nos leva ao céu, e a gente tem que se afastar de tudo que é pecado, se afasta, pede discernimento para Deus, pede ajuda, mas se afasta do pecado, porque ele te tira da persistência de voltar para o céu, e lá no céu não tem como entrar manchado, né? Mas a gente tem várias maneiras de se limpar. O sangue de Jesus está à disposição. Mas a gente tem que lutar, né? Então tá difícil? Procura discipulador, conversa com pastor, com pastora, abre o jogo, fala que tá difícil a caminhada, né? E a gente vai orar junto e vamos vencer junto. Esse é o desejo de Deus. Abre 1 Coríntios 13:7 também, fazendo favor. 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, é só o primeiro, só aquele lá mesmo. Tudo suporta, e persistir é suportar. Tá suportando? Você tá aguentando? Né? Não é fácil para algumas coisas, mas tem que suportar. Porque o amor de Deus, ele nos envolve. E aí fica mais fácil suportar. Então suporta, persista. Porque tudo vai dar certo na sua vida, na minha vida. Nós só estamos aqui de passagem. Mas nós vamos vencer. E nós vamos voltar para um lugar de paz, de tranquilidade. Eu vou falar 5 tópicos aqui para a gente encerrar. Como que a gente faz para persistir, né? Até para persistir a gente tem que ter alguns ensinamentos assim, porque às vezes a gente quer persistir, mas a gente não sabe como que a gente vai persistir, né? A gente só quer ir, só ir com o nosso próprio entendimento. Para a gente persistir, uma das coisas é não largar da palavra de Deus. Todo dia, se você ler um versículo, você está persistindo. Um versículo você lê. É que às vezes a gente faz tanta coisa e não lê um versículo. Às vezes a gente faz coisa no nosso dia a dia, e no final do dia você não leu um versículo. E é um versículo. É um. E esse versículo, ele vai funcionar a persistir. Um versículo. Eu sei que tem gente aqui que lê capítulos por dia. Mas também tem gente que não lê um versículo.
E aí, persistir como? Como é que eu vou persistir se eu não estou tendo comunhão com a palavra, né? E a palavra é o maior combustível. A palavra de Deus é o maior combustível para a gente persistir. Não é às vezes ficar... E eu não sou contra não, eu gosto, tá? De ouvir ministrações no YouTube, de vir no culto. Mas você e Deus ali, ler uma palavra, já vai te gerar uma vontade de falar com Deus. Então você lê um versículo por dia, aí você já vai começar a refletir ele. E aí você vai orar a Deus. É um por dia, não é muito, é um só. E aí você vai ver só que a sua persistência vai ficar mais tranquila. E aí ele vem numa outra sequência, né? Que o persistir na palavra é orar constantemente. E todo mundo ora constantemente. Se eu falar aqui que eu oro constantemente, eu já vou estar pecando, já vou ter que ir para o discipulado ali depois do culto. Porque, né? Você faz N coisas durante o dia, né? A gente agora está no hábito, né? A gente está acordando 5 horas da manhã, já vai lá para a oração, aí demora um pouquinho, ela já vamos orar. Já desce a Laurinha, e a gente fica lá, né? Falando com Jesus, que é o melhor momento para falar com Jesus. E aí a gente fica ali, ora um pouco, né? Aí eu falo para ela, agora eu vou voltar lá, vou descansar mais um pouquinho. Aí eu volto, quando eu deito assim um pouquinho assim, tem que levantar, não tem jeito não. Venceu, não dá nem 2 minutos. Aí eu levanto, pego a roupa, troco e levo a Laurinha para a escola. Né, Laurinha? Laurinha ajoelha, tem um momento dela, fala com Deus. Mas é pouquinho que você fala com Deus ali. E é um belo de um combustível, né? Te levanta já e tá nós a constância na oração pra gente persistir. Já levanta, ixi, tô em cima da hora, tem que trabalhar. Rapaz, tem tanta coisa para fazer hoje. E já começa a pensar no que vai fazer. E aí você não ora. Aí não tem constância. Isso aqui é ensinamento pra gente. Faço parte dessa ministração. Tem que orar mais. Tem que falar mais com Deus. Senão a gente fica vulnerável, né? Fazer o bem, independente da situação. Para a gente ser perseverante, a gente tem que sempre pensar em fazer o bem, independente da situação. E às vezes você vai fazer o bem para aquele que não é nem o momento de fazer o bem. A vontade é você logo já pegar ele e estrangular já. Que ele fez alguma coisa ruim, aí já gera aquela ira. Mas é para você fazer o bem, porque você é diferente, eu sou diferente, né? Para a gente ter constância, a gente tem que ter pelo menos o mínimo do pensamento de Jesus. Olhar sempre o que Jesus faria nessa situação. Ele faria o bem ou ele já tacava uma pedra? Jesus sempre pensava, né? Pecou, mas vamos absolver? Vamos ver se tem um jeito de absolver esse cidadão aqui. Como que vai absolver? Vem cá, ó, vou absolver, mas você tem que parar com esses pecados seus aí. E aí o pensamento dele era absolver. Então muitas das vezes o pensamento nosso não é absolver. A maioria dos pensamentos, quando você tem algum confronto, seja com você ou seja com terceiro, você já se fica indignado e aí você já quer, e aí você perde. Eu estou persistindo na fé, vou morar no céu, mas esse cidadão aí não pode ir comigo não, né? Às vezes a gente pensa, olha que maldade que ele fez. Não, Jesus morreu por ele, morreu por mim. O que eu sou de diferente dele? Nada. Só tem a graça de Deus na minha vida, que já é o suficiente, já é lindo. Não desistir, né, dessa caminhada. Não desistir dessa caminhada. Para a gente voltar, a gente não pode desistir. E como tem gente no meio do caminho que começa com fogo, começa com aquela loucura, e daqui a pouco murchando, e quando você vê, você está lá no mundão. E está lá pulando, e daqui a pouco está no carnaval, daqui a pouco está numa roda de samba, daqui a pouco está em vários lugares. E desistiu. Não conseguiu alcançar o objetivo. Mas isso pode acontecer comigo, Douglas? Pode. Porque às vezes você tem uma desilusão na igreja, às vezes você tem um confronto ali com alguma coisa, aí você acha que está errado, e aí alguém te dá um conselho errado, quando você vê, você está lá no mundão. Desistiu. Não desista, persista. Amém? Ó, estar preparado
Estar preparado na fé. Está preparado na sua fé? Sua fé está firmada? Porque a gente tem que estar preparado, né? A fé é aquilo que a gente não enxerga. Então a gente tem que estar preparado. A fé é aquilo que você vai alcançar ainda. Você tem fé que você vai morar no céu. Mas você está preparado para essa verdade? Que Paulo, quando ele começa, no versículo 1 do capítulo 15, ele começa a falar que ele está pregando a palavra de Deus, mas seria vão se ele pregasse um Jesus que não ressuscitaria. Ele pregar um Jesus que não ressuscitaria seria vão tudo o que ele tinha feito. Mas ele tinha convicção que o que ele estava pregando era verdade. Era um Jesus ressurreto. Então aqueles que estavam dentro da igreja, que não acreditasse que Jesus ia ressuscitar, ou aqueles que hoje, tem gente hoje dentro da igreja, mas será que é mesmo? Estou persistindo, mas será que vai ser isso mesmo? Será que tem o céu mesmo? Já tem pessoas que perguntam, que falam, será que tem céu? Será que tem inferno? Será que tem mesmo? Que às vezes também, né? Não tem, né? A gente está aqui persistindo. É dúvida que é colocada na cabeça do ser humano. E o ser humano frágil acaba caindo nessas conversas. E aí vai para o mundo. Então persista na fé que o céu existe, que Jesus está preparando morada, que Ele vai vir nos buscar. Persista, não desista, fica firme. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor Leal falava assim, por que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus? Porque Ele ganhou a corrida, mas Ele pegou o troféu e falou, é seu, eu te dou o troféu. Mas quem ganhou foi Jesus, não foi eu. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá fácil para nós. O pior Ele já fez. É só nós persistir. Amém? Frequentar, isso aqui, frequentar grupos de oração. E eu vou dar um puxão de orelha aqui. Eu dei em mim. Então eu vou dar em vocês também, que nós fica tudo igual. Nesse mês agora, não teve a oração aqui, né, pastor? Não teve. O pastor não falou nada, ficou tudo tranquilo. Eu lembrei um dia depois. Mas quantas horas é de oração? 1 hora para aqueles que chegam às 6. Porque aquele que chega às 6h10 já não é 1 hora mais. E às vezes a gente não vem. A gente é o que eu falo, a gente tá tranquilo, né? Se tivesse no aperto, eu vou lá orar que hoje tem oração. Oh, meu Deus do céu, oh, glória. Eu vou lá e vou orar porque é para colocar nossa vida, né? Para nos revestir, não é esse o sentido da oração? E eu falei, rapaz, esqueci da oração. Um dia depois. Isso que é 1 dia por mês. 1 dia. Tá chegando aí, tá? É semana que vem já, né? 1 dia. Na outra. Então é 1 dia. E às vezes a gente não, né? As intercessoras já é mais fogo puro. E uma fortalecendo a outra na oração, na graça, não sei. Mas a gente precisa frequentar grupos de oração, né? Precisa às vezes estar junto, um fortalecendo o outro, para a gente persistir nessa fé que é Jesus Cristo, nessa fé linda, nesse Pai eterno que deu a vida por nós. Persista, não desista, o céu é seu, você conquistou por herança. E a herança, muitas das vezes, o que a gente faz com a herança? Lapida todinho, né? Você pega a herança ali, primeira coisa, eu vou comprar aquele negócio. Você não gastou 1 centavo para conquistar tudo o que tinha naquela herança. Mas quando você pega a herança, você quer gastar tudo. A herança está lá, é sua, é só desfrutar. Mas você tem que ficar firme. Quantas pessoas vocês conhecem aí que não fez, que o pai era milionário, que tinha riqueza e mais riqueza e não chegou na herança? Não chegou, não persistiu, viveu uma vida devoluta, uma vida, né, sem noção, uma vida de bebedeiro, uma vida de loucura, uma vida de baladeiros, né? E aí não chegou na herança, morreu antes. Você quer morrer antes de pegar a sua herança? Eu vou lutar até o fim para essa herança aí. Porque essa herança aí, é maior do que ouro, mais caro do que ouro, essa herança que tem preparado para nós. Mas nós temos que persistir, nós temos que lutar para chegar nela. Nós fazemos parte dessa herança. Amém? É linda essa herança. Estava vendo
um videozinho. E as pessoas são malucas, né? Aí falava assim, os últimos 15 segundos desses cidadãos. E pelo que eu vi, pessoas de dinheiro. Aí eles pegaram o carro e aí começaram a acelerar. Aí ele estava 300 por hora. Aí o cara estava gravando, né? 300 por hora. Aí eles entraram no túnel. Aí o coitado do motorista que estava na frente, que não tinha obrigação nenhuma de saber que estava vindo alguém a 300 por hora, ele estava indo com o caminhão, daí ele deu seta e ele entrou. Quando ele entrou, o carro entrou, quase chegou lá no meio da carreta. Precisava estar 300 por hora dentro de uma estrada comum? Mas o que ele fez? Devolutamente, vou viver a minha vida. Ah, vamos aqui, eles falando, 300 por hora, não sei o quê. Não, nossa vida é para ser constante, com calma, com tranquilidade no Senhor. Então não adianta também a gente querer correr 300 por hora que não dá certo. E aí não recebe a herança, né? Então vamos com calma que a herança é nossa. Amém? A mensagem é essa, pastor. Se eu falar mais alguma coisa aqui, eu estou falando coisa de mim mesmo. Permanece firme, igreja. Mas antes do pastor subir, se ele quiser subir, ele sobe, ele ouve o louvorzinho com nós. Se ele quiser ficar ali, depois